Olá, pessoal. Essa é a nossa aula 9 de ética, ética das virtudes 1. A gente viu a ética das consequências, que é aquela ética, né, que diz que todas as ações devem ser justificadas pelos resultados. A ética das virtudes vai dizer o contrário, não. As ações se justificam, tá, na medida que elas são expressão de uma qualidade do indivíduo. Uma qualidade do indivíduo que vai permitir que ele realize plenamente a sua humanidade, ou seja, que ele seja feliz. Então, eu sei que a gente está acostumado, né, a vincular a ética com os deveres, né? O código de ética é um código de deveres. Aristóteles vinculava a ética à felicidade, tá? Tanto que o primeiro livro da Ética Nicômaco dele, o primeiro livro da Ética é o Demo também, são dedicados à definição do que é a felicidade, tá bem? Então, assim, se você quiser ler a Ética a Nicômaco como Aristóteles imaginava que ela deveria ser lida, você poderia dizer assim, um manual de autoajuda, né? A felicidade em 10 lições. São 10 capítulos. E o primeiro capítulo é justamente a definição de felicidade. Eles vão ver como é que Aristóteles conecta as duas coisas. Eu trouxe uma frasezinha para vocês ali no início que diz assim: a vida feliz é a vida em conformidade com as virtudes. Ou seja, a vida feliz é a vida virtuosa. Mas é uma vida de esforço sério e não de brincadeira. Tá? A aquisição das virtudes é algo que é custoso. Mas o Aristóteles vai dizer, mas o outro caminho não está aberto para quem quer levar uma vida plenamente humana. Tá, eu não quero me dedicar a adquirir virtudes porque é muito custoso. Mas você não vai ser feliz. Tá? É isso que o Aristóteles está te dizendo. Vamos ver se ele tem razão ou não, tá? Então, nós vamos ter 3 aulas sobre ética das virtudes e vamos ver como é que ele define felicidade e se a gente pode concordar com isso ou não. O termo que a gente traduz por felicidade é o termo grego eudaimonia. Daimon é o gênio, né? O Sócrates sempre dizia assim, ó, o meu daimon me fala, tá? Eudaimonia é ter um gênio bom, é como, digamos assim, você ser exitoso, né, em tudo que você faz, tá? Eudaimonia. Também é traduzido como vida, outro termo correlativo, né, vida boa, euzen, vida bem-sucedida, né, vida exitosa, autorrealização, e em inglês estão falando em flourishing, né, está sendo traduzido por florescimento, é uma vida de florescimento humano, florescimento da própria humanidade, tá bem? Eu só não quero, quando a gente falar em felicidade, eu só não quero que vocês decodifiquem isso em termos modernos, o sentir-se bem, porque isso é a felicidade proedonista, como nós vimos na aula passada de ética das consequências, né, principalmente na ética da utilidade, toda a fragilidade dessa posição, né, na identificação da felicidade com o prazer, ou sentir-se bem, né, estados mentais positivos. Então, vamos começar com as preliminares ali. A ética é a ciência da ação, é como agir, tá? É a ciência da praxis, né? Praxis em grego é ação. Ora, toda ação visa um fim, visa uma finalidade. Beber água, dar uma aula, assistir uma aula, fazer o curso de direito, né? Toda ação visa um determinado fim, que para o agente é um bem. Quem faz uma faculdade de direito, para ele obter o diploma, né, poder atuar na área do direito é um bem. Ou seja, ninguém visa um fim que ele considera um mal. Mesmo para o drogado, por exemplo, tá, ele usa a droga, ou seja, a ação dele visa um bem. Qual é o bem? O prazer que ele obtém com a droga. Tá? Então, isso é universal. Claro que a gente vai ter que diferenciar qual é o bem verdadeiro dos bens falsos, né, para o ser humano. Então, Aristóteles diz assim: o bem é aquilo em vista do qual se fazem todas as coisas. O bem é o fim para o agente, em vista do qual ele faz alguma coisa. Qual é o fim da medicina? A saúde. Qual é o fim da estratégia? A vitória. Qual é o bem da estratégia? A vitória. Qual é o bem da saúde? Perdão, bem da medicina, a saúde. Qual é o bem da arquitetura? A casa, ou as construções, ou as edificações, né? Em outros casos, outras coisas. Mas em toda ação e toda decisão, o bem é o fim. Pois todos fazem as demais coisas em vista dele. Tá bem?
Tá? Então, o bem é o fim da ação, para todos aqueles que agem. Mas se a gente está falando da ética, a ética é a ciência da ação, né? E toda ação visa um fim. Será que não tem um fim último? Um fim que permita a gente unificar os demais fins? Tá? Será que para fundar a ética eu não devo recorrer a um fim supremo? Aristóteles diz que sim. Né? Eu tenho um fim na estratégia, tenho um fim na arquitetura, tenho um fim na medicina, mas o que unifica todos esses fins? Será que a nossa vida é fragmentária? Ou será que eu consigo postular ou estabelecer a ética como uma ciência unificada, né? Em que as ações, ainda que procurando fins particulares, poderiam ser articuladas em termos de um fim último ou bem supremo? Aristóteles pergunta o seguinte, né? Ele coloca a seguinte questão: mas se há um bem último que todas as ações e decisões visam, e a gente viu que toda ação e decisão visam um bem, esse será o princípio ou arquê da ética, né? Será a primeira causa, será o primeiro princípio, será aquilo a partir do qual nós podemos explicar todas as nossas ações, né? Lembram, né? Arquê, o princípio na metafísica, é aquilo a partir do qual algo é, a partir do que algo deve ser, tem um caráter avaliativo, e aquilo a partir do qual eu explico alguma coisa. Tá? Por exemplo, a quantidade é um princípio da matemática. Né? A matemática ela tem a ver com quantidades, com números. Né? Então, o número ou a quantidade é o princípio da matemática. Tá? Qual é o princípio da ética? O princípio da ética é a felicidade. Tá? Isso é aquilo que nos permite explicar tudo o que há na ética. Né? Então, o bem supremo para o ser humano, todos estão de acordo. E ele diz assim, mas será que há esse fim? Ele diz assim, olha, vamos perguntar, não para os universitários, né? Vamos perguntar para o povo. Aristóteles acha que quando todo mundo concorda com alguma coisa, algo de verdade há nisso. No método dialético, ele diz assim, partir das endoxa. Endoxon é uma opinião reputada, é uma opinião partilhada, é uma opinião autorizada porque muitos estão de acordo, ou pelo menos os mais sábios. Aqui ele vai dizer, vamos ver se o povo acredita que há um bem supremo. E ele diz assim, o povo e os sábios acreditam que há um bem supremo. O bem supremo para o ser humano, todos estão de acordo, tanto o povo como os sábios, né, de chamá-lo de felicidade. Há esse bem. E esse bem é o daimonia. Agora, claro, todos concordam, né, porque todos querem ser felizes. Se eu pudesse perguntar para vocês, se estivesse diante de vocês, perguntasse quem quer ser feliz? Vai ser unânime. Então, há um bem supremo, há um fim visado por todos. Agora, claro, qual é o conteúdo disso? A gente viu que os utilitaristas dizem que o conteúdo da felicidade é o prazer. Mas vamos ver o que diz Aristóteles sobre o conteúdo da felicidade. Felicidade, nesse ponto 2, né, ele vai tentar elucidar o conteúdo da felicidade por um outro conceito, recorrendo a outro conceito, o conceito de tarefa, ou ergon. Tá? Como no caso do flautista, de um escultor ou de todo artesão, e em geral de todos os que realizam uma tarefa, ergon, onde vem ergonometria, né, em português, parece que o bem está na tarefa. Qual é o bem para o flautista? Tocar flauta. Qual é o bem para o escultor? Fazer uma escultura. Mas qual é a tarefa do flautista? Tocar flauta. Qual é o bem do flautista? Tocar flauta. Qual é a tarefa do escultor? Fazer uma escultura. Qual é o bem do escultor? Fazer uma escultura. E, em geral, de todos que realizam uma tarefa, parece que o bem está na tarefa. Assim também ocorre no caso do ser humano, se ele tem uma tarefa que é própria. Vejam, ele desloca a pergunta, né? Perguntamos se há um bem supremo para o ser humano. O povo e os sábios responderam que sim, que existe um fim último da vida humana, um fim que todos almejam e todos buscam, que é a felicidade. Para alcançar, agora para esclarecer a felicidade, Aristóteles diz assim, olha, a gente sabe qual é o fim de um flautista. O fim dele é tocar flauta. E sabemos qual é o bem do flautista, que é tocar flauta. E sabemos qual é a tarefa do flautista, que é tocar flauta. Será que não fica mais claro a gente obter a ideia de finalidade pela ideia de tarefa? Será que existe uma tarefa própria ao ser humano? Sabemos qual é a tarefa do flautista, tocar flauta. Se perguntarmos para o flautista qual é a finalidade dele, ele vai dizer tocar flauta. Tá? Bom, será que é uma tarefa para o ser humano? E Aristóteles vai buscar um outro conceito. Tá? Ele vai dizer, olha, a tarefa
de um determinado ente está ligado à sua natureza. A natureza é um princípio, né, que se desdobra, se explicita quando alguém realiza a sua tarefa. Qual é a natureza do flautista? A natureza ou a essência do flautista é ser um tocador de flauta, né? E ele diz aqui para o ser humano, a razão, o logos, é o fim da nossa natureza. Tá? Assim como o fim do flautista corresponde à natureza do flautista, que é tocar a flauta, para nós, seres racionais, a razão é o fim da nossa natureza. Aqui tem um comentário do Marcos Engano, que é o maior comentarista de Aristóteles no Brasil. Tá? Eu vou usar muito esse autor, tá na bibliografia, né? Uma obra dele chamada Estética Antiga, e num outro comentário que ele faz sobre uma tradução, Tratado das Virtudes, uma tradução da Ética Nicômaco. Tá? São duas obras deles que eu vou citar aqui, está nas notas e está na bibliografia. O ergon próprio do ser humano, né, diz o Marcos Engano, comentando Aristóteles, não consiste em fazer isso ou aquilo, mas em fazer tudo o que faz guiado pela razão. O bem do ser humano não consiste em tocar flauta, ou ter uma família, tá? Ser um matemático, ou ser professor, ou ser aluno de direito. Isso não é a tarefa própria do ser humano. Mas a tarefa própria do ser humano é, tendo uma família, fazendo curso de direito, tá? Sendo professor, guiar-se pela razão, fazer isso de um modo racional. Tá? O ser humano, agora um comentário de Tomás de Aquino, né? É propriamente o que é pela razão. A identidade do ser humano está na sua natureza racional. O ser humano é um animal racional. E por isso se diz que alguém se mantém em si mesmo, ou seja, na sua própria identidade humana, quando ele se atém à razão. Né? Quando ele age a partir do sentimento ou a partir do impulso, depois ele vai se arrepender. Como se ele não tivesse sido fiel a si mesmo. Porque a fidelidade a si mesmo, a fidelidade à sua própria natureza, a sua identidade mais profunda está na fidelidade à razão. A sua tarefa como ser humano é agir racionalmente. E agora nós vamos no tópico koinonia ou comunidade e vamos virar a página. Aristóteles diz o seguinte, o ser humano não é um animal solitário, mas comunitário, zoon koinonikon, koinonia, né? Comunidade, to koinon, o comum. Tá? Então o ser humano é um animal comunitário, zoon koinonikon, impelido a entrar em relação com seus semelhantes. O tubarão é um animal solitário. Tá? Sei lá, o lince talvez seja um animal solitário. Mas o ser humano é um animal comunitário. E ele diz o seguinte, é absurdo pretender que o ser humano possa ser feliz, porque esse é o nosso tópico, né? Aqui o nosso tópico qual é? A felicidade. A felicidade está ligada à tarefa, a tarefa está ligada à natureza. E ele diz, a nossa natureza é de ser um animal comunitário. Então, ele diz, é absurdo pretender que o ser humano possa ser feliz sozinho. Vocês concordam com isso? Lembram, né? Qual é o critério? O critério é a verdade, o critério não é o que Aristóteles disse. Vocês têm que examinar. Alguns de vocês acham que Aristóteles está correto? Ou é uma endoxa? É uma opinião que todos nós partilhamos. E Aristóteles diz, pelo ser humano ser vocacionado à verdade, tá? Opiniões partilhadas por todos, ou pela maioria, ou pelos mais sábios, elas têm uma presunção de verdade. Tá? Não há uma presunção de verdade que ninguém pode ser feliz sozinho. Até tem uma música que diz isso, né? Porque ninguém gostaria de possuir todas as coisas com a condição de estar sozinho. Pensem, né? É o pessoal que, né, em revistas, né, de ricos e famosos, coloca que tem uma banheira de ouro. Ele quer ter a banheira de ouro para tirar foto e mostrar para os outros, né? Ou seja, até para, digamos assim, para o exercício, né, de coisas íntimas, tomar banho, né? Você acha que, nesse caso, em que você tem que fazer uma banheira de ouro, é porque, até para isso, né, quem tem dinheiro suficiente para ter uma banheira de ouro, não quer estar sozinho. Não gostaria de morar num planeta em que tudo fosse de ouro e ele estivesse sozinho. Porque o ser humano é naturalmente formado para a convivência. Tá bem? Então, coisas extravagantes que a gente faz quando está sozinho é porque a gente quer o convívio e a admiração dos demais.
São animais políticos, diz Aristóteles, um tipo especial de um animal comunitário, né? Os que realizam uma tarefa comum, koinon ergon, ou seja, a tarefa de construir a própria comunidade, a sua própria natureza comunitária, tá? Não é como a dos animais gregários, como a zebra, por exemplo, né? Algo dado, é algo que tem que ser construído. E ele vai dizer, pertence a essa categoria de animais políticos o ser humano, a abelha, a vespa, a formiga e o grou. O grou parece que é um pássaro que faz um ninho bem grande para ficar com os outros. Tá? Então, isso é interessante, né? A nossa tarefa, né? Como o comentário do Marcos Zingano ali, o nosso ergon próprio é agir racionalmente. E também é o nosso ergon próprio construir a nossa comunidade, viver comunitariamente. Mas essa comunidade não nos é dada, como na zebra. Tá? Nós devemos construí-la. Então, a felicidade do ser humano, a gente conclui aqui, né? É tornar-se humano, né? A felicidade como tarefa. Qual é o ergon próprio do ser humano? Ninguém nasce humano, torna-se humano. Todo mundo nasce humano, porque quem não nasce humano não pode tornar-se humano. Tá? Todos aqueles que nascem humano, a eles lhe é dada uma tarefa própria, tornar-se humano. E qual é, ou seja, realizar a tarefa própria que é dos seres humanos. Aristóteles vai dizer, a tarefa própria do ser humano não pode ser o prazer dos sentidos, né? Porque é esse Heráclito. Porque onde é que, qual é a felicidade do boi? Está no pasto. Tá? Qual é a tarefa própria do boi? Pastar. Tá bem? E ele falou, mas o ser humano é um ser racional e político. Tá? É um comunitário construído. Né? Então, para ele ficar no pasto, não vai ser realizar a tarefa que ele é própria. Né? Então, a felicidade do ser humano está na realização da tarefa que ele é própria, ao contrário do que diziam os hedonistas, né? Os utilitaristas, para Aristóteles. Viver segundo a razão na comunidade. Né? Viver segundo a razão, logos, na comunidade. Koinonia. Tá? Ninguém vai ser feliz agindo de modo irracional, ninguém vai ser feliz fora da comunidade. Então, a felicidade é o florescimento humano ou plenitude humana. Qual é a plenitude humana? Nós desenvolvemos ou atualizarmos plenamente a nossa potencialidade racional e a nossa potencialidade comunitária. Vivemos cada vez mais racionalmente e cada vez mais comunitariamente. Tá? O que é uma virtude? Agora chegamos, né? A ética das virtudes. Virtude, a palavra grega virtude é arete, excelência. Se falava, por exemplo, da virtude de um cavalo ou da virtude de uma comida. É a excelência da comida. Tá? O cavalo ou a comida atingiram aquilo que eles deveriam ser. Tá? A virtude, excelência de algo, é a qualidade que possibilita a realização da sua tarefa. Tá? Um cavalo veloz, um cavalo vigoroso. Tá? Então, ele tem uma virtude, ele tem uma arete. Tá? Porque permite que ele realize a tarefa própria a um cavalo. As virtudes humanas são as disposições subjetivas, né, que permitem realizar a tarefa humana. Qual é a tarefa humana? Viver segundo a razão na comunidade. Tá? É necessário desenvolver certas disposições, é necessário formar-se em certo sentido, é necessário adquirir certas qualidades que permitam, certas aretais, certas excelências, que permitam que eu possa realizar bem essa tarefa, porque não são tarefas fáceis. Viver racionalmente e viver na comunidade não é fácil. Tá? O conteúdo da felicidade. Diz Aristóteles, chamamos felizes aqueles que possuem suficientemente 3 tipos de bens. Aristóteles não é Platão, né? Platão achava que era só as virtudes. Aristóteles diz o seguinte, nós precisamos de bens externos, riqueza, né? Ou a segurança física. Nós precisamos de bens corpóreos para atingir a felicidade, saúde. E precisamos de bens da alma, bens da nossa mente, né? Bens da nossa interioridade, bens da nossa dimensão moral, que são as virtudes. E Aristóteles diz, ninguém diria quem é feliz, que é feliz. Agora vamos trabalhar essa questão da prudência, né? Acho que é bastante óbvio, né, que um certo nível de renda, né, que um certo grau de saúde é necessário para a plena realização humana. Tá? Aí nós temos o Índice de Desenvolvimento Humano, que coloca esses bens, né? Lembram que quem criou esse índice é Amartya Sen, né? Que se diz um aristotélico, né? O Índice de Desenvolvimento Humano é um índice, um ranking um índice / ranking da ONU, né?
que tem um fundo aristotélico. Diz quais são se as pessoas naquele país alcançaram certos bens que são necessários para a sua plenitude humana. Então, você sabe, né? Educação, longevidade, renda, saúde, tudo isso entra no índice de desenvolvimento humano, que é o índice aristotélico. Tá bem? Ninguém diria que é feliz, diz Aristóteles. Vamos dizer, não, professor, eu sei que tem que ter renda, tem que ter saúde, tem que ter... Mas a ONU não diz que tem que ter virtude. Ok. A ONU não diz, Aristóteles diz. Mas será que Aristóteles está certo? E realmente não teria como ranquear isso, né? Ninguém diria que é feliz quem não tem prudência, justiça, fortaleza e moderação. Olha que interessante. Essas 4 virtudes, nós vamos ver, que são as 4 virtudes que nós vamos trabalhar, são as virtudes cardeais, né? Do latim, cardo, eixo. Olhem a nota de rodapé ali, né? Essas virtudes são o eixo das outras virtudes. Tá? Por exemplo, né? A cortesia, né? A cortesia, a gentileza, a urbanidade, tá? Todos esses são bens que giram, a razoabilidade, que giram em torno desses 4 aqui, tá? Então, vocês sabem que tanto a ética, o Código de Ética da Magistratura, como o Código de Ética da OAB, por exemplo, lista uma série de virtudes que o advogado deve ter e que o juiz deve ter, tá? Mas, quando eles vão além dessas 4 aqui, essas outras virtudes são virtudes anexas, tá? Essas 4 são as principais. Em torno dessas giram, podemos dizer assim, as outras virtudes. Então, vamos dizer o seguinte, mas, professor, eu sei que quem não vai poder se desenvolver plenamente se não tem certo grau de saúde, tá? Se não tem segurança física, ok? Isso eu consigo entender. Mas por que alguém não vai ser feliz se não tiver essas virtudes? Vamos ver Aristóteles. Aristóteles devolve a pergunta para vocês. Você diria que é feliz alguém que é tão carente de bom senso que se engana facilmente como uma criança ou um louco? Tá? Alguém que é enganado todo o tempo e erra todo o tempo porque não consegue raciocinar, porque tem falta de bom senso, porque não tem prudência nenhuma? Quem por uma quantia irrisória está disposto a trair seus amigos, ou seja, violar um dever de justiça, você acha que é feliz quem está disposto a trair seus amigos? E ele até coloca, para radicalizar, por uma quantia irrisória, faltando por um dever de justiça, que é um dever de lealdade? Você acha que é feliz quem tem medo até das moscas que voam ao seu redor? É possível atingir a plenitude humana quando a pessoa tem medo das moscas, quando a pessoa tem medo da sua própria sombra, que é a virtude da fortaleza. E quem comete todo tipo de excessos em comida e bebida, moderação? Não, né? Nenhum vai dizer que é feliz uma pessoa que tem essas características, né? Então, o mínimo de felicidade está ligado ao mínimo de virtudes. A máxima felicidade está ligada ao máximo de virtudes. Todos vocês que estão me ouvindo aqui, têm isso aqui em algum grau, né? Ninguém chega, né? Os meus alunos, ninguém chega na faculdade de Direito, tá? Até o 5º semestre, também sem ter algum grau desse tipo de virtude. Nenhum cidadão que anda na rua, tá? Nenhum. A grande maioria, em algum grau, tem essas virtudes. Porque é impossível fazer qualquer coisa de um modo sistemático na sociedade sem ter algum grau dessas virtudes, tá bom? Felicidade, tá? Mas a felicidade, o que é a felicidade? Professor, tudo bem, falou em vários bens, tá? Mas eu quero saber o bem que é a felicidade. Eu sei que eu tenho que ter saúde, educação, renda, sei que tem que ter virtudes, mas eu quero saber. E a felicidade? Que bem é esse? Tá? Não é um prazer, mas qual seria? E aí o comentário aqui, né? O comentário dos enganos, me parece que ele acerta, né? Entre os comentaristas do Aristóteles, quando ele diz o seguinte: a eudaimonia é a realização completa e harmoniosa de fins particulares. Ou seja, a eudaimonia, a felicidade, a realização é um fim ou bem inclusivo. Ela inclui em si todos os outros fins ou bens de um modo harmonioso. E aqui nós viramos a página, tá? Vocês estão entendendo? Não é um fim ao lado, não há uma felicidade ao lado da educação, ao lado da renda, ao lado das virtudes. O que é a felicidade? É você combinar a educação, a renda, a família, os amigos, tá? A saúde, a longevidade, as virtudes, tá? Que são os bens principais. Se você combinar isso com todo harmonioso,
você será feliz. Vocês, né, meus queridos estudantes, vocês não se viram, né? Muitos trabalham. Como é que eu concilio trabalho, namoro, estudo, trabalhar numa ONG, militar num partido, a vida da família? A felicidade não está no partido, nem na família, nem na ONG, nem na faculdade de Direito. Tá? Há vários bens e fins que vocês procuram na vida, não é assim? Todos nós procuramos. A felicidade está numa combinação desses bens. E aí a importância da prudência. Porque justamente a prudência é a razão prática. É a razão que diz como combinar esses bens de um modo ótimo. Hoje eu devo estudar, devo namorar, devo jogar bola, tá? Devo ficar em casa. O que eu devo fazer? Né? Bom, por causa da pandemia é melhor ficar em casa. Tá? Mas como é que eu combino esses bens? Como é que eu faço o planejamento da minha aula, do meu mês? Quanto tempo eu vou dedicar para a família, para o estudo, etc. Tá? Essa combinação é a felicidade. Então, a felicidade é formalmente una. Porque a harmonia é a mesma para todos. Né? Do ponto de vista formal, todos têm que ter a mesma felicidade. Qual é a felicidade? A harmonia dos bens. Tá? Uma visão coerente, né? Ou melhor, uma articulação coerente dos bens. Que eu não estude tanto que prejudique a vida da família. Que eu não namore tanto que prejudique o estudo. E por aí vai. Tá? Mas materialmente múltipla. As combinações de bens variam com as pessoas. Claro que o bem do estudante não é o bem de alguém que tem que cuidar de uma família. Né? O bem do professor não é o mesmo bem do aluno. Tá? Cada um combina esses bens de um modo diferente, com a idade, com a situação, nas circunstâncias concretas. Formalmente é uno, todos devem alcançar harmonia. Mas qual é o conteúdo? Tá? Do ponto de vista formal, é igual. Do ponto de vista material, é diferente. Por quê? Porque o conteúdo da felicidade vai variar de pessoa para pessoa. A combinação desses bens. Mas agora eu tenho prova. Então eu tenho que jogar todas as fichas no estudo. A razão prática vai dizer, não, mas alguém da minha família está doente, então vou ir mal na prova, não vou fazer essa prova, porque eu vou ter que cuidar da pessoa. Tá? Como é que vai se dar essa combinação em cada período dessa vida? Tive um filho agora. Isso vai variar. A felicidade não é um fim a mais, mas um fim de segunda ordem, a saber, um conjunto ordenado dos fins. Né? Ou seja, um conjunto coerente dos fins. Eu tenho que ter coerência na minha vida. Minha vida não pode ser fragmentada. Quem é que vai dar essa coerência? A prudência. Por isso, né, nós vamos trabalhar aqui a questão, a prudência é a razão prática, bastante, né? Lembrando, né, que a ciência do direito para os romanos era chamada de jurisprudência. Como é que termina a Antígona, do Sófocles? A prudência é a primeira condição da felicidade. Por que é a primeira condição da felicidade? Porque todos os bens que formam a felicidade têm que ser combinados no interior de uma única vida, porque você só tem uma vida para viver. Tá? Não tem tempo para tudo. Você vai ter que fazer opções. Não pode se dedicar inteiramente à família. Né? Mesmo porque a felicidade exige uma pluralidade de bens. A nossa vida é plural. Ao contrário do que diziam os utilitaristas, nossa vida não é unidimensional, né? Só o prazer. O prazer é um dos bens, mas não é o bem. Mas esses bens têm uma hierarquia. E a gente for para outro ponto, ponto 7, né? Quando se quer saber quantos bens são necessários para o bem viver, né? E aí eu estou citando o Zingano, a única resposta que se pode dar é que o conjunto de bens que constitui a felicidade deve conter 3 tipos. Tem 3 tipos de bens. A gente viu os bens da alma, os bens do corpo e os bens externos. Segundo uma certa ordem, os bens da alma são a causa própria da felicidade, né? Que são as virtudes. Os outros, que são os bens externos e os bens corpóreos, bens corporais, são causas coadjuvantes. Porque lembram, né? A vida, segundo a razão, na comunidade. Eu preciso, claro, de bens corpóreos e de bens bens externos para isso, claro. Mas o principal é viver segundo a razão na comunidade, por isso eu preciso de virtudes. E em relação a cada tipo, o seu número deve ser tal que o sujeito em questão fique autossuficiente. Essa é uma expressão, né? Autarquia, autarqueia em grego, né? Autossuficiente em relação a eles. Quanto de estudo eu devo ter? O ideal seria eu saber todo o direito.
Não, mas eu tenho que saber o suficiente no interior de uma vida humana, que é uma vida finita, uma vida limitada, uma vida que busca outros bens também. Quanto de saúde eu devo ter? Eu tenho que fazer 5 horas de ginástica por dia? Não, mas outros bens vão ser prejudicados. O ideal seria que eu fizesse 5 horas de ginástica por dia, mas não dá. Eu tenho que fazer o suficiente, né? Como é que diz a OMS, né? 30 minutos, tá, de exercícios aeróbicos 5 vezes por semana. Tá? É o mínimo. Somente a prudência e não a filosofia pode determinar a quantidade de bens em função das circunstâncias que a gente se encontra. Tem muito filósofo midiático, né, que se denomina um filósofo, né, e que ficam dando conselhos de como combinar esses bens. Não, isso que é a prudência. Cada agente, na sua situação concreta, vai ter que determinar a partir da sua razão prática, claro, ouvindo outras pessoas também, discutindo, né, como combinar esses bens na sua situação concreta. Mas a filosofia fica só em princípios gerais. Aristóteles aqui não vai propor uma fórmula, olha, tanto de saúde, tanto de riqueza, tanto de amigos, tanto de família, tanto de... Até trabalho ele excluía da felicidade. Ele diz que quem trabalha não pode ser feliz. Tá? E a gente vê que as limitações, né, que Aristóteles tinha por causa da sua época, né? As virtudes cardeais, mas vamos ficar com, obviamente, para nós interessa o que é universal, não os preconceitos da sua época, tá? Aqui a questão das virtudes cardeais. Então, quais são essas virtudes cardeais? Só vamos dar uma definição. A gente já viu que são 4, e são 4 nessa ordem, tá, pessoal? Nessa hierarquia aqui, a mais importante é a prudência, depois a justiça, depois a fortaleza e, por último, a moderação, tá? A prudência é a razão determinando a ação correta numa situação concreta, tendo em vista o bem do ser humano e da comunidade a qual ele pertence. Sou membro de uma família, tá? Um parente meu está doente, né? Preciso trabalhar mais para conseguir, digamos assim, custear o seu tratamento, tá? É isso que eu devo fazer ou não? Bom, quem determina isso é a prudência, tá? A frônesis, né? Cícero traduziu por prudência, com T, né? Quando traduziu essa palavra para o latim e ficou, tá bem? Então, o bem da minha comunidade também, lembrando, né? O bem não é só o teu bem, é o bem da comunidade, né? Conheci uma jovem, né, que conversava, né, no ensino médio o tempo todo, porque depois ela assistia às aulas pelo YouTube, tá? E achava que essas aulas eram muito mais eficazes para os professores. Então, do ponto de vista da razão prática, ele dizia, ah, tá, é o meu bem é assistir depois e ficar conversando aqui, tá, com os meus amigos. Mas e a comunidade? Tá? Eu tenho que visar o bem da comunidade também. Tá? E os outros que queriam assistir a aula, ela estava conversando. Tá? Aqui vem a questão da justiça, né? É o segundo valor. Dar a cada membro da comunidade o que lhe é devido segundo a razão. Não é o que o outro quer, ou o que o outro deseja, tá? Mas o que é devido segundo a razão. E aí a gente tem toda a história do direito positivo, né? Que não vamos nos alongar aqui, né? Por que se estuda a ciência do direito, né? Porque é uma atividade racional, né? Vocês ficam 5 anos na faculdade aqui, né? Para tornar, digamos assim, para racionalizar o direito positivo, entendeu? Dar a cada um membro da comunidade o que lhe é devido segundo a razão. A justiça é dar a cada um o que lhe é devido, tá? Fortaleza, Andreia. Então, a fortaleza mantém a fidelidade à razão diante dos perigos, obstáculos e dificuldades, quando essa se opõe ao bem do ser humano e da comunidade. Acho que faltou um M aqui, né? Se opõe. Então, a fortaleza mantém a fidelidade à razão. Né? Eu sempre brinco com o pessoal que estuda de noite, mas agora o pessoal que estuda de manhã também, né? Para ir para um país como Porto Alegre, é a 39ª cidade mais violenta do mundo. Para ir para a aula demanda fortaleza. Tá? Ou seja, a minha razão manda que eu vá para a aula. Mas é um baita perigo ir para a aula. Me lembro de alunos dizendo, olha, tô no ponto de ônibus, tem arrastão. Então, precisa ser forte para vir para a aula num país como o Brasil, né? Quando essa se opõe ao bem do ser humano, mas se eu fico com medo de ir na aula, eu nunca vou na aula, não me formo, isso é pior para mim e para a minha comunidade, que está custeando esse ensino. E, por fim, a moderação. A moderação, objeto da moderação é o prazer, né? A moderação sujeita o prazer à razão e às exigências da vida em comunidade. Me lembro, né, de um amigo meu, hoje é professor, tá? É um acadêmico.
Mas ele, cara, ele não conseguia deixar de ir numa festa, tá? Reprovava nas cadeiras porque tinha que ir numa festa, tinha que sair de noite. Tá? Então ele não tinha moderação. Hoje, hoje ele é um exemplo de moderação, tá? Mas as exigências da razão e as exigências da vida em comunidade também. Eu estudava com ele, mas ele não trazia nada para a gente estudar junto. Tá? Por quê? Estava sempre na gandaia. Tá? Então, aqui as virtudes cardeais. A vida humana é uma vida feliz, tá? Se ela contém essas virtudes. É uma vida realizada. Uma vida medianamente realizada se essas virtudes são medianas. Uma vida maximamente realizada se essas virtudes existem em grau máximo. E aí a pessoa que tiver essas virtudes no grau máximo, né, ou, perdão, no grau máximo possível que ela pode, claro, nas suas circunstâncias de vida, né, ela pode colocar no seu túmulo, na sua lápide, diria Aristóteles, né, aqui jaz um ser humano. Tá? E com isso eu encerro essa primeira aula de Ética das Virtudes.